E aí, galera, tudo bem? Será que todo mundo foi pego no contrapé com a escolha da CBF para o Fernando Diniz ser o treinador da seleção brasileira? Mesmo que essa escolha nos sugira que seja por um cargo temporário, um tampão, até vir o Carlo Ancelotti, que é o desejo da CBF, né, a gente tem pontos a debater sobre essa escolha da CBF, né, porque primeiro que contraria uma lógica de muitos anos na CBF, porque o treinador da seleção brasileira costuma ser o momento, ou seja, o profissional que está em alta naquele momento, né? Quando o Tite foi contratado em 2016, ele havia sido campeão de quase tudo no Corinthians, né? 2 campeonatos brasileiros, uma Copa Libertadores, um Mundial de Clubes, o que credenciou ele a assumir o cargo de treinador da seleção brasileira. O que não é o caso do Fernando Diniz hoje, né? Se a gente analisar o currículo do Fernando Diniz, né, ele em pouco mais de 10 anos de carreira, ele não teve títulos expressivos, né? Talvez o de maior relevância foi o Campeonato Carioca desse ano. O que não esconde o fato dele ser um grande treinador de muitos bons trabalhos. E eu acho que é isso que fez com que ele se tornasse o treinador da seleção brasileira. Bons trabalhos que ele fez em vários clubes que ele passou, a partir do bom trabalho que ele teve no Osasco Audax. Quando ele levou um time do interior de São Paulo para a final do Campeonato Paulista, derrubando gigantes como São Paulo, Palmeiras, Corinthians, e por muito pouco ele não ganha do Santos na final, aquilo ali ele fez, foi o momento em que ele fez o nome dele, né? Que dali ele foi pro Atlético Paranaense em 2018, onde ele fez um excelente trabalho, talvez um dos melhores trabalhos antes desse último que ele fez no Fluminense, porque aí ele deixou a casa arrumada para o sucessor, que aí ele não teve sorte de ter sido campeão da Sul-Americana de 2018. O sucessor dele apenas deu continuidade para o trabalho que ele deixou ali, que acabou sendo campeão da Copa Sul-Americana, depois viria a ser campeão também da Copa do Brasil. Mas aquele futebol do Atlético Paranaense de 2018, do Fernando Diniz, eu não tinha visto ainda nenhum time aqui no Brasil. Ainda com poucos recursos humanos, né? Era um time que envolvia o adversário, não é aquela posse de bola pouco produtiva, né, que a gente vê que toca para um lado, toca para o outro, volta para o goleiro, que a gente está cansado de ver, né? O time da gente faz muito isso. Não, o Atlético Paranaense do Fernando Diniz, todos os times do Fernando Diniz, né, são assim. É uma posse de bola envolvente. É um time que marca com a posse de bola. É um time que, quando tem a bola, coloca o adversário no campo de defesa. Pressiona o adversário com a posse de bola. Assim era o Atlético Paranaense de 2018. Depois foi o Fluminense de 2019, a primeira passagem dele no Fluminense, em 2019, com um time bem também inferior ao de 2023, que foi o último, esse do Fluminense. Também era um time de posse de bola agressiva, né, que envolvia o adversário com a posse de bola. Assim, era 4-1, 4-2 os placares do Fluminense. Depois ele vai para o São Paulo e aí ele faz um trabalho mais relevante ainda. Que ele, por muito tempo, ele liderou o Campeonato Brasileiro de 2020 e ele só não foi campeão. Aí entra um defeito do Fernando Diniz, que eu acho, né, que muita gente também critica, que é o comportamento intempestivo dele com alguns jogadores. Ele costuma ser um treinador estilo Bernardinho. Ele é um treinador que cobra bastante dos jogadores, entendeu? Principalmente esse conceito do dinizismo, que é de não dar chutão para frente, que é manter a bola no chão, que é manter o time tocando a bola, envolvendo o adversário num toque de bola rápido. Se o time não faz isso, não desenvolve esse conceito dentro de campo, ele costuma cobrar do jogador. E ele costuma ser bastante chato, vamos dizer assim, na cobrança. E isso ele foi demais no São Paulo.
Teve um episódio que o São Paulo do Fernando Diniz liderava o Campeonato Brasileiro de 2020 com sobras. E ele estava fazendo um jogo muito opaco, muito incomum do que é um time treinado pelo Fernando Diniz. Aí ele vai lá e xinga o Tietê, que era um jogador que ele conhecia desde os tempos do Audax. Ele grita com o cara, ele xinga na vista de todo mundo, e aquilo ali, a partir daquele momento, o São Paulo começa a despencar. E ele de primeiro lugar cai para o quinto lugar, né? Aí depois ele teve um tempo assim de ostracismo na carreira dele. Ele volta em grande estilo agora para o Fluminense, onde ele faz um bom trabalho também, com um elenco não muito bom, que é esse do Fluminense. Ele consegue bons resultados, que foi o que credenciou ele para a seleção brasileira. Mas há quem diga que esse comportamento de cobrança funcione na seleção. Talvez seja isso o que os dirigentes da CBF queiram, procurem, que não veem num Abel Ferreira, por exemplo, que eu achava que era o nome mais ideal, mais indicado para a seleção brasileira, né, se tratando de momento, né, porque se tratando de momento seria o Abel Ferreira, o treinador que mais títulos tem, né, nos últimos 3 anos aí, né. E o Fernando Diniz, volto a repetir, né, em termos de título, muito pouco, né. É o bom trabalho realizado em todos os times que ele assumiu. E talvez os dirigentes da CBF veem na figura do Fernando Diniz alguém que, ao mesmo tempo, faça o time jogar bonito, porque tanto no Atlético Paranaense, como no São Paulo, como no Fluminense, não eram elencos assim, né, com jogadores muito bons, badalados, e ainda assim ele conseguiu fazer esses times jogarem bem, jogarem bonito, que ele consiga fazer isso na seleção. Ao mesmo tempo fazer a seleção brasileira jogar um futebol bonito, né, porque nunca nós pressionamos o adversário, né? O futebol brasileiro, pentacampeão mundial, nunca joga um futebol pressionando o adversário. Tanto que nessa última Copa a gente foi eliminado pela seleção dos toalha de mesa, né? Algo inadmissível, né? Então talvez estejam procurando, ao mesmo tempo em que o Fernando Diniz possa colocar o dinizismo em prática na seleção, que é esse futebol envolvente, pressionando o adversário, e que também que ele cobre dos jogadores, mas não de maneira exacerbada, porque isso também é prejudicial, mas que ele também saiba cobrar do jogador, né, ou aquilo que ele possa render, né, dentro de campo. E talvez o Ancelotti nem venha, né, dependendo da eficiência que vai ter o Fernando Diniz, né? Se ele vai realmente implementar o dinizismo na seleção brasileira, se vai ter resultado. Ele já vai começar com o Brasil na Copa América, né? Ou melhor, nas eliminatórias, em que ele vai jogar contra adversários duríssimos, né? Argentina, Chile, Colômbia, todas as seleções vão estar procurando a sua classificação para a próxima Copa do Mundo. E se o Fernando Diniz começar bem, as chances dele ser efetivado vão ser muito grandes, né? E mesmo que ele não seja efetivado, que venha o Ancelotti, mas que ele continue na seleção, eu gostaria, né? Como auxiliar técnico, né? Porque o Fernando Diniz tem uma coisa que um treinador que venha de fora, que é o caso do Ancelotti, não tem, que é o conhecimento do futebol sul-americano. O Fernando Diniz tem histórico em Libertadores. O Fernando Diniz já disputou a Libertadores por São Paulo, se não me engano por Santos, e agora essa edição de 2023 ele vinha disputando pelo Fluminense. Então ele tem algo a mais que um treinador estrangeiro que venha do Real Madrid, por bom que seja, não tem essa experiência, né? Então o dinizismo é isso, é o futebol envolvente, é a bola de pé em pé, é a marcação com a posse de bola, envolvendo o adversário,
E, claro, ele tem que controlar esse temperamento intempestivo dele, que não seja demais, né? Que seja na medida certa, para que talvez seja ele o treinador da seleção brasileira na Copa de 2026.